mais, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 7 e o 8. 32, capítulo 1 ao 8. Como hoje a gente não tem, nós vamos fazer igual antigamente. Abra a tua Bíblia aí, cada um vai levantar e vai ler um versículo aí. Tá? Vamos fazer igual antigamente aí. Tá bom? Êxodo, capítulo 32, do primeiro versículo 1 até o 8. Então você vai ler o primeiro, levanta, tá? Vamos fazer, levanta, leia, senta, o outro levanta. Eu quero que você participe rapidinho, que Deus está me mostrando alguns nomes aqui. Mas eu não vou falar. Quem for ler o primeiro, já levanta. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esses Moisés, o que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Próximo. Disse-lhes Arão: Tirai as sacolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Próximo. E eles tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de função. Então ele trouxe: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Próximo. Seis. Sete. Último. Oito. Amém. Hoje eu queria trazer uma mensagem para os irmãos, cujo o tema é coração, uma fábrica de ídolos. Coração, uma fábrica de ídolos. Esse texto, ele está dentro de um contexto na qual o povo de Israel sai do Egito, passa pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho, e quando Moisés fica 40 dias no monte para receber as primeiras ordens de Deus, o povo viu que Moisés estava demorando, o povo agora faz um Deus para eles. Agora, olha só, um povo que passou todo o tempo, Deus tirou-os do deserto, Deus tirou-os do Egito, caminhou com eles no deserto, dando soluções, abrindo portas, trazendo milagres para eles. Ali, a roupa da criança crescia junto com ela. Durante o dia, tinha a nuvem cobrindo por causa do sol muito forte. Durante a noite, o deserto é muito frio, tinha uma coluna de fogo. As sandálias das criancinhas que saíram pequenas, cresciam conforme o pezinho ia crescendo. Eles queriam comida, Deus mandou comida. Eles queriam água, Deus mandou água. Agora Deus chama Moisés, e Moisés sobe no Monte Sinai. Só que Moisés demorou ali.
E o povo, um olha para o outro e fala assim, cadê Moisés agora? Não tem mais ninguém aqui, vamos fazer um Deus para a gente ver. Então você percebe que o povo é só a misericórdia mesmo do sangue do Calvário. Vendo milagre, andando com milagre, vendo situações, porque demorou, começa a colocar outros ídolos no lugar de Deus. Dentro desse contexto, eu quero estar falando com os irmãos a respeito de ídolos que se levantam em nossos corações. Bezerros, e eles fizeram um bezerro de ouro, porque no Egito tinha um certo tipo de Deus que era um formato de um bezerro. E eles queriam agora um bezerro para eles estarem vendo. Você percebe que o ser humano tem dificuldade de olhar para o abstrato. O ser humano ele quer segurar alguma coisa, ele quer pegar alguma coisa. E eles pegam a joia das mulheres, eles vão pegando os ouros daquele ouro, põe no fogo, daquele fogo ele faz o bezerro. Quando Moisés desce, Moisés fica com muita raiva do povo e ele joga a pedra, cai no chão e a pedra quebra. E o povo ali abandonou Deus adorando aquele bezerro de ouro, porque Deus tinha demorado. E o mesmo Deus que tinha livrado eles. E às vezes nós levantamos bezerros de ouros no nosso coração. E o coração do ser humano é uma fábrica de fazer deuses. E eu quero elencar aqui, rapidamente, alguns deuses modernos hoje, que quem sabe está no teu coração um deles. Se você passar por todos esses, não tiver nenhum, glória a Deus. Se passar por algum desses e falar assim, eu acho que esse daí está dentro de mim, é a oportunidade de você abandonar. Mas eu quero começar aqui com vocês, dizendo que esse contexto, Deus levanta esse bezerro no meio do deserto, os homens levantam querendo colocá-lo no lugar de Deus. E o que é idolatria? Idolatria não é apenas ajoelhar diante de imagens, é dar algo a alguém ou lugar que pertence somente a Deus. Então o que é idolatria? Idolatria não é só eu dobrar o joelho na frente de uma imagem, mas é eu dar a alguém algo que não é dele, mas é de Deus. A gente sempre fala, né, de pessoas que são idólatras, ela ajoelha diante de um santo ou diante de alguma outra coisa, carrega um patuá, e essa pessoa ela é idólatra por causa disso. Mas muitos de nós também somos idólatras e a nossa idolatria está muito mais aprofundada no nosso coração. Então entenda que às vezes nós afastamos Deus da gente porque nós temos nossas idolatrias. Então, qual é a idolatria que às vezes está no nosso coração? E por que o povo começou a idolatrar aquele bezerro? Eles queriam alguma coisa a mais. Por alguns motivos. O primeiro motivo era impaciência. O povo não quis esperar Deus. Toda hora, toda vez que você não espera, você quer colocar alguma coisa no lugar. Por isso que a palavra de Deus, ela é muito enfática na confiança, na fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Porque quando eu não espero, eu tendo a colocar alguma coisa no lugar. E aí começa a idolatria no nosso coração. O povo não esperou Moisés descer. E eles fizeram o quê? Levantaram o bezerro de ouro. Quem sabe muita coisa está acontecendo na tua vida porque você não está sabendo esperar. Você não soube esperar na parte de Deus. Tudo tem a hora certa e o momento certo. E você não está entendendo o porquê que está demorando. Mas é necessário que você espere e não coloque nada no lugar. Outra coisa, por que eles fizeram aquele bezerro? Necessidade de controle. Eles quiseram um Deus manipulável. Nós temos a dificuldade de olhar para o abstrato. O ser humano quer manipular situações. Então tudo está no teu controle. Então você quer tomar controle de tudo. Então você toma conta da tua vida, do teu dinheiro, então tudo. Então esse é o ser humano. Então toma muito cuidado, que quando eu não sei esperar, e quando eu tenho a necessidade de controle, eu posso colocar alguma coisa no lugar e eu estou idolatrando algum tipo de bezerro de ouro dentro do meu coração. Outra coisa, nostalgia do Egito. No Egito, o touro Apis era o touro que eles queriam um Deus como antes. Muitas pessoas às vezes começam a adorar o passado. Porque naquele tempo, porque naquela época, porque naquele momento, porque o fulano, porque você vai trazendo um passado que já se foi. E muitas pessoas erram que ela não consegue viver o presente, ela coloca o futuro dela em xeque porque ela só fica adorando o passado. Então entenda assim, o passado se foi, o presente está aqui e o futuro, Deus tem o controle nas mãos dele. Então descansa no Senhor, viva o teu presente, mas confiando que o teu futuro está nas mãos dele. Amém? Então a idolatria nasce quando um coração não confia em Deus, não espera em Deus e não se satisfaz em Deus.
Então olha só, a idolatria, ela nasce ela tende-se a nascer nessas 3 raízes: não confiar em Deus, não esperar em Deus e não se satisfazer em Deus. As idolatrias modernas, os bezerros que nós levantamos hoje. Então vamos lá. Primeira idolatria moderna nos dias de hoje que se levanta no coração. Primeiro deles, dinheiro. Fala dinheiro. Fala eu gosto. Ué, por que você não falou? Por que você não falou? Fala dinheiro. Fala eu gosto. Isso. Quem que não gosta, né? Agora, o dinheiro é o Deus mais adorado na nossa geração. Jesus disse lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6:24. Então, um dos deuses desse século que se levantou é o dinheiro. Aonde as pessoas têm o dinheiro como um ídolo da sua vida. E nós vamos entender aqui, como que o dinheiro se torna um ídolo. Então preste atenção aqui. Você que gosta de dinheiro, Então como que o dinheiro pode se tornar um ídolo? Irmão, o dinheiro, ele é a maior bênção de Deus na vida do ser humano. Fala amém. Não é isso? O dinheiro te proporciona coisas boas para você, para a tua casa, para a tua família. O dinheiro é uma bênção de Deus. Com dinheiro você tem acesso a coisas boas, você come coisas boas, você viaja, você tem acesso a tudo. Então o dinheiro é uma bênção de Deus. Agora, quando que essa bênção de Deus pode se tornar em maldição? Como o dinheiro se torna um ídolo? Primeiro, quando define o valor próprio. Quando você é definido pelo dinheiro que você tem. Então, se você é definido pelo dinheiro que você tem, está se tornando para você um bezerro de ouro. Quando traz segurança maior do que Deus. Então, se o teu dinheiro traz mais segurança do que Deus, logo o dinheiro é idolatria para você. Como assim? Exatamente, se você tem muito medo de perder o teu dinheiro, se te dá ataque cardíaco, quando você vê que não tem serviço, que você vai ficar sem dinheiro, me perdoe, o dinheiro é a tua idolatria. O dinheiro é o bezerro de ouro no teu coração. Pastor, mas eu fico preocupado, como é que eu não posso ficar preocupado? Lógico, todo mundo, o dinheiro não caiu, o patrão não te pagou, você fica preocupado, mas espera lá. Você tem que ficar preocupado, agora você não tem que ficar desesperado por aí, deixando a tua confiança em Deus e indo para outro lugar. Então, como que eu sei? Quando ele define o teu valor próprio, quando traz segurança maior do que Deus, quando controla as tuas decisões. O dinheiro tem controlado as tuas decisões? Se você primeiro coloca o dinheiro nas tuas decisões mais do que Deus, logo o dinheiro é o teu bezerro de ouro que você está adorando. Se todas as tuas decisões você põe Deus em último lugar, deixa eu te explicar. Tudo que nós temos que fazer, nós precisamos pedir resposta de Deus. Você pode até ter dinheiro para comprar, você pode até ter dinheiro para mudar, você pode até ter dinheiro para fazer alguma coisa. Agora a pergunta é de Deus isso? Será que Deus está no controle para você fazer isso? Será que é do agrado de Deus para você fazer isso? Então as suas decisões são tomadas pelo dinheiro ou pela vontade de Deus? Se as tuas decisões são tomadas pelo dinheiro, logo você está correndo o risco de o dinheiro ser um bezerro de ouro para o teu coração. Quando ocupa o pensamento o tempo todo, tem gente que só fala em dinheiro, irmão. Qualquer lugar, dinheiro, logo isso ocupou o coração. Sinais da idolatria, olha só, ganhar mais é sempre prioridade. Então, os sinais de quem já está começando aí ter o bezerro de ouro. Então, olha o primeiro sinal, ganhar mais é sempre prioridade. A sua prioridade sempre é ganhar mais dinheiro. Você não vê falando de outra coisa, você não vê investir no reino, você não vê, eu quero que as almas venham para Jesus, eu quero que a igreja comece a fazer isso para trazer mais pessoas para Cristo. Não, você só vê ganhar. Eu vou fazer isso para ganhar isso, vou fazer isso para ganhar isso. Toda a tua vida em função de dinheiro, cuidado. Isso pode se tornar, se não se tornou já, para você um bezerro de ouro. Então, os sinais da idolatria, ganhar mais sempre é prioridade. Segundo, não há contentamento. Você não é feliz com o que você tem. Sempre você quer mais. E aqui tem um sinal muito forte disso, irmão. Aqui fora, quando a gente morou em outro país, e a dinâmica é a mesma, o dinheiro é uma droga. No sentido igual uma dopamina. Porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer. E ela não para mais de ganhar.
E ela fica passando por cima de tantas outras pessoas, ela trabalha de sol a sol, só para ela ter o prazer de ter o dinheiro. Então, se você não tem contentamento, se você já tem comprei um copo, não quero comprar outro, comprei um negócio, quero ter outro. Então, você não tem contentamento, você não é feliz com o que você tem. E aqui eu estou falando de gente que já tem casa, já tem carro, já tem tudo, e você ainda vive uma vida miserável, como se tivesse chegado ontem aqui nesse país. Você tem que tomar cuidado com isso, irmão. Tem gente que já está aqui há tantos anos, continua trabalhando do mesmo jeito, igual você chegou há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Tem problema nisso? Nenhum. Agora, o que você tem já não é suficiente, às vezes, para você levar uma vida mais tranquila? Está cheio de doença aí no teu corpo, aí está capengando, não vê a hora de cair e morrer aí. E não aproveitou a vida, não está aproveitando a vida, porque não tem contentamento. Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Cuidado, o dinheiro já se tornou o teu Deus. O dinheiro está começando a se tornar o teu Deus. Então, quando ocupa pensamento, sinais de idolatria, não tem contentamento e não há generosidade. Gente que é assim, não é generoso, não abre a mão para nada, não abençoa. E quando estou falando abençoar, não é só de dízimo e oferta, não. Que se você está dentro de uma igreja e você não dizima, você não oferta, você não tem primeiro, não tem generosidade. Então, partir de generosidade. Mas tem pessoas que realmente tudo é para ela e nada ela reparte. Sacrifica a família, a fé por lucro. Quantas pessoas, quando vêm do Brasil para cá, perde a família, perde casamento por causa de dinheiro? Algumas pessoas têm retornado ao Brasil e uma das coisas que eu tenho falado para essas pessoas foi assim: eu louvo a Deus pela tua vida, que você chegou com a tua família e está voltando com a tua família. Porque quantas pessoas chegaram com a família e estão retornando sem a família? Tudo por causa do dinheiro. Então o dinheiro é uma bênção, mas desde que ele comece a ocupar a primazia no teu lugar, na tua casa, ele está se tornando bezerro de ouro para você. Como quebrar esse ídolo? Praticando generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como é que eu quebro esse Deus, esse bezerro de ouro do dinheiro? Generosidade. Segundo, confie na provisão divina. Mateus 6:33, se você estiver marcando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia e cultive o contentamento. Filipenses 4:11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi, conter-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Aí ele termina dizendo: posso todas as coisas. No quê? Naquele que me fortalece. Então tenha contentamento. Então, quebrando esse ídolo. Quando esse ídolo do dinheiro? Segundo ídolo, a gente caminha aqui. Então, do dinheiro já foi. Sabe que você passou pelo teste do dinheiro? Como é que está esse bezerrão aí dentro de você? É um Deus aí dentro de você ou não? Não sei, tomara que não, em nome de Jesus. Segundo ídolo moderno, bezerro, o trabalho. Pastor, o trabalho pode ser um ídolo? Pode. Quando que um trabalho pode virar um ídolo e um bezerro de ouro? Quando ocupa a tua vida inteira. Quando não há espaço para mais nada a não ser trabalho. E você vê que uma coisa é associada à outra, né? Dinheiro, trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro, trabalho, trabalho, dinheiro. Então, quando que o trabalho pode virar um ídolo? Quando ele ocupa a tua vida toda. Segundo, quando define quem a pessoa é. Se o teu trabalho define quem é você, logo o teu trabalho virou um bezerro de ouro no teu coração. Então, você só é aquilo que você trabalha. Você só vale aquilo que você faz. Terceiro, quando substitui a família. E aqui está uma coisa muito grave. Quantos pais o trabalho já substituiu a família? Quantos? Você vem para cá, você perde família, você perde filho, tudo querendo. E o dinheiro, você pode parar e pensar, irmão. Ele é viciante. Quanto mais você tem, mais você quer. Engraçado que quando você guarda dinheiro, você põe lá na conta lá, você fica olhando, todo dia você entra para olhar. Todo dia você entra para olhar. Você não tira $1 dali, mas só o fato de você ver que está guardado ali te dá uma satisfação. Tem um dinheiro guardado. Todo dia você entra no banco só para ver. Você não quer fazer nada, mas só para ver. $30 mil guardado. Aí no caso do Ezequiel, $150 mil guardado.
Está ali guardadinho, dá uma satisfação na gente, fica ali dentro guardado. Cuidado. Cuidado que o trabalho, dinheiro, trabalho pode virar um ídolo para você. Quando ele define quem você é e quando substitui a família. Você tem que trabalhar para cuidar da sua família. Você tem que trabalhar para dar o melhor para a sua família. Você tem que trabalhar para cuidar da tua casa, da tua família. Mas cuidado, que você não seja alguém ausente dentro da tua casa. Que os seus filhos, quando você sai para trabalhar, ele está dormindo. Quando você volta, ele está dormindo. Tudo, e você tem sempre a justificativa. Não, eu quero uma vida melhor. E o engraçado é que se você vem para cá e fala assim, todo mundo que eu converso, todo mundo não, mas algumas pessoas eu converso, quanto tempo você vai ficar aqui? Pastor, eu estou ficar aqui só uns 5 anos. Já tem 30 anos que ele está querendo ficar só 5 anos. Uns 2 anos já está bom, pastor. Estou juntando um dinheirinho. Aí junta. Aí comprou uma terrinha. Comprou uma terrinha? Comprei, pastor. Comprei uma terrinha. Vai embora? Não. Vou comprar uns gadinhos agora. Mais 2 anos. Comprou o gadinho. E aí, comprou o gadinho? Comprei, pastor, mas está bonito. Não, fica mais 2 anos agora que eu quero comprar uma fazenda maior. Vai acabar quando isso, irmão? Quando você morrer e Jesus voltar. Aí eu fico falando, como é que você vai aproveitar a vida com isso? Como é que você Eu não entendo o que é ter dinheiro. É porque eu nunca tive, talvez. O que é ter dinheiro e você não aproveitar a vida? Você já está com 60, chegando perto dos 60, já está com as costas tudo assim, ó. Você está andando até assim, ó. A mulher nem precisa mais trabalhar, mas você força ela a trabalhar. Para juntar, para quê? Esse dia eu estava conversando com alguém que tem muito dinheiro. E eu estava conversando com ele, e interessante, ele mora numa casa, ele falou que os bens dele estavam girando em torno mais ou menos uns 9, 10 milhões de reais. Aí eu disse assim, mas por que você não põe isso aqui na poupança, vai dar 1%? Aí eu conversando assim, né, não sei muito de coisa, ele falou, não, pastor, não dá, porque alguns especialistas já falaram para mim que o retorno não é muito. Agora, se eu pego esse dinheiro e ponho lá, eu vou ter, vamos supor, 1% de 9 milhões, dá quanto? Você que é bom de conta. 90 mil, dá 90 mil, 90 mil? É 90 mil reais, irmão. Aí porque assim, ó, se eu deixo na poupança, daqui 20 anos, os 9 milhões que eu deixei hoje, eu não compro a mesma coisa daqui 20 anos, tá certo? Agora imagina só, eu estou com 50 anos, daqui 20 anos estou com quantos anos? 70. O que eu quero saber? O que eu vou comprar com 70? Eu pego os 90 e usufruo mês a mês com quem? Com quem você gosta, mas a cabeça de quem tem, não. Porque o dinheiro está ali, você quer. Então toma cuidado. Ande com a tua família. Só gastando dinheiro com remédio. Teu dinheiro todo está gastando aí com remédio. Está trabalhando. Come mal, come ruim, só toma Coca-Cola, só come cheeseburger. Está engordando, só misericórdia de Deus. A diabetes já está lá em cima. A família já abandonou a família. Cuidado, irmão. Quando rouba o tempo de Deus. Se o trabalho rouba o tempo de Deus, ele está virando um ídolo para você. Pastor, então quer dizer que eu tenho que deixar de vir para o culto? Eu tenho que deixar de trabalhar para vir para o culto? Não. O teu trabalho é o lugar onde você precisa cuidar da tua família. Amém? Então você não tem que deixar de trabalhar para vir no culto. Agora, se o teu trabalho já te dá o suficiente, e até ali para você ter uma folga de semana com a tua família, e você deixa de vir para o culto, deixa de congregar, só para ter simplesmente mais, logo o trabalho está se tornando um ídolo para você. Pois bem, trabalhar é uma bênção, mas viver para trabalhar é escravidão. Cuidado. Você é escravo, o teu trabalho te escraviza, ou o teu trabalho é uma bênção para você? Talvez você já nem entende mais nada sobre isso. Então, passamos por 2. Qual foi o primeiro? Dinheiro. Segundo? Trabalho. E esse terceiro aqui, eu não sei se vai pegar alguém aqui. Mas é também um bezerro extremamente moderno. Futebol. Quando eu estava estudando, quando eu estava orando, quando que um futebol, o esporte, pode se tornar idolatria na minha vida? E aí eu faço uma pergunta. Quem torce para algum time aqui? Fala eu. Olha aí. Que legal. O esporte, o futebol, não é pecado. Mas o fanatismo é idolatria. Então vamos lá. Você torcer para um time... Você tem um time lá que você torce, seu timinho lá, aquele timeco teu que você tem, tá tudo bem. Agora,
A partir do momento que vira fanatismo, ele já é idolatria. Agora, como que o futebol pode virar idolatria? Quando produz mais alegria do que a presença de Deus. E isso é muito fácil. Tem gente que vibra com futebol, mas na igreja, com a presença de Deus, nunca. E você percebe que o futebol, presta atenção aqui, o futebol ele tem a relação com o mundo religioso. Muitos estádios são chamados de quê? Templo. Do quê? Templo do futebol. Os deuses do Olimpo. Então você percebe que tem uma conotação religiosa dentro do estádio. E quando você entra no estádio, lá tem música. Igual na igreja. Não tem o quê? Música. Aí tem as músicas lá do, não sei qual que é o teu timeca aí, mas tem as musiquinhas deles lá. Aí você fica lá, cantando. E lá tem o quê? Adrenalina. Aquela música te impressiona. E ali estão os pequenininhos correndo para lá e para cá. E você ali torcendo por eles. Então como que o futebol vira idolatria? Quando ele produz mais alegria que a presença de Deus. Quando rouba o dia do Senhor. Copa 2026. Vai ser aqui nos Estados Unidos. Se o jogo cair, Brasil e qualquer um outro time, final, 7 horas da noite aqui nos Estados Unidos. Será que a gente teria culto ou não? É uma pergunta. Você tentou justificativa. Pastor, a gente está nesse mundo, a gente precisa, né, pastor? A gente precisa. É o Brasil, né? Agora vamos analisar. 7 horas, culto do Senhor, domingo. A gente não cancela para nada. Aí você acha certo cancelar por causa de jogo de futebol? Quando você é idólatra alguma coisa, é que você já escolheu, você tem uma prioridade. Eu lembro que na Copa de 1994, Brasil, tetracampeão, Brasil contra a Itália. Eu namorava ainda com a minha esposa. A gente foi assistir, que eu morava na casa da minha tia, a gente foi assistir o jogo na casa da minha tia. O Brasil foi para os pênaltis, só que já estava chegando a hora de ir para a igreja. O que eu fiz? Voltamos para a igreja. Pegamos um ônibus, escutando no radinho, final de Copa do Mundo. Porque eu cuidava do som na igreja, ela é o que ficava no som. E ela cantava na mocidade. A gente foi para a igreja. O Brasil ganhou, glória a Deus, não mudou nada da minha vida. Não ganhei nada com isso, mas eu fui para a igreja. Aí hoje eu fico pensando, a minha prioridade sempre foi o compromisso que eu tinha, que eu tenho com as coisas de Deus. Agora, se o futebol para você, ou qualquer... Aqui eu fiquei sabendo que tem gente que gosta desse EFL aqui. Como é o nome? NFL. Que diz que a final aqui, misericórdia, para tudo, é perigoso nem ter culto. Ah, irmão, vai pro capeta, vai. Para com isso, irmão. Se a tua escolha é ficar numa final e antes de vir pro culto, você escolheu. O futebol é o teu Deus. A tua idolatria é o futebol. É simples assim. É simples. Aquilo que você tem como prioridade é o que domina você. Pronto. E aqui não vem ficar passando pano. Não, porque vamos passar o telão aqui. Você acha que final da Copa do Mundo aqui, vamos assistir todo mundo aqui? Hã? Vamos assistir, melhor, né? A gente traz aqui, todo mundo traz sua comida aqui, assistir. Seria legal? Ore por outro pastor. Porque esse aqui, vocês podem não vir, mas eu vou estar aqui. Tá? Pode não vir. Eu não vou obrigar você a vir ou não. Os sinais de uma paixão desmedida. Identificar os sinais de uma paixão desmedida pelos esportes é crucial para evitar que essa paixão se transforme em idolatria. Aqui vai alguns dos principais sinais que podem indicar que você ou alguém próximo está passando dos limites. Primeiro, obsessão pelos resultados. Se você se sente extremamente ansioso ou deprimido a cada jogo, dependendo do resultado para determinar o seu humor, isso pode ser um sinal que a paixão está descontrolada.
E o futebol é o teu Deus a ser adorado. É a mesma coisa, você está num culto aqui, aí você fica acompanhando o teu jogo aqui pela internet aqui, ó. É para todo mundo agora aqui. Teu time está jogando, ó, todo mundo aqui, lá em cima também, presta atenção aqui. Que ali tem em cima que não é todo mundo lá que torce não, mas aqui. Aí você está aqui, teu time está jogando agora, você fica acompanhando na internet aqui. Louvor vindo, a palavra sendo pregada e você aqui, deixa eu ver meu time aqui, deixa eu ver meu time aqui. Você acha que a tua prioridade é as coisas de Deus? Não é. O futebol já passou a ser uma idolatria para você. Despriorização dos relacionamentos, quando as interações sociais mudam. Discussões frequentes sobre esporte. Tem gente, irmão, que só fala sobre futebol. Parece que a única coisa que tem na vida é futebol. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E os jogadores sabem tudo, os jogadores sabem da Bíblia não sabe nada. De jogador sabe tudo. Sabe toda a escalação do time, não sabe falar 4 discípulos de Jesus. Qual que é a escalação do teu time? Ele fala Dei, Zagalo, Dedé, Didi, Mussum, Zacaria. Vai falando, todo mundo. O Zagalo é antigo, né? Eu tenho um time que, quando eu cheguei em São Paulo, o que estava em alta lá era o time de São Paulo. Tricampeão do mundo, e bababá, aquela coisa arada toda. E aí por causa disso, aí parece que eu comecei a torcer pelo São Paulo. Aí o São Paulo levou 6 aí, esses dias. Você acha que isso vai alterar o meu humor? Você é maluco, irmão. Você é doido, não tô mais nem aí. Por isso que quando eu chego perto de alguém, eu falo, pastor, o senhor torce para que time? Eu pergunto, que time que você torce? Eu torço o time que você quiser torcer. Lá em casa o Pedro nasceu, e outra bobagem de pai. Toma cuidado, viu? Você está levando o teu filho a ter um ídolo no coração. O menino mal nasceu, já põe uma camisetona de time. Tudo folozona de time lá. Não, já é o time do meu filho. Deixa ser besta, rapaz. Teu filho tem que ser de Jesus. Você tem que criar teus filhos para o céu, para a eternidade. Isso é bobagem desse mundo, irmão. Lá em casa nasceu Pedro. Pedro vai ser São Paulino. Aí foi a época do Neymar. Pai, eu vou virar santista. Pode virar santista. Pai, eu estou gostando do Palmeiras. Pode virar palmeirense. Aí vamos para a Inglaterra. Pai, eu vou torcer para o Chelsea. Pode ser do Chelsea. Pai, eu vou ser do Corinthians. Pode ser do Corinthians. Pode ser o que você quiser. Laurinha, mesma coisa. O que você é? Isso. Pode ser. Aí ela fala, às vezes, mas o senhor não liga? Eu falei, não, irmão, isso para mim é bobagem. Isso é bobagem. Gosto de futebol? Gosto. Sente ali um bom jogo, bem cadenciado, uma estrutura de jogo bonita. É gostoso você ver, tá ali. Agora, aquilo alterar o meu humor, eu brigar por pessoas. Aí eu fico pensando, às vezes, você sabe, agora eu vou falar para você exatamente se o futebol é ou não é o ídolo do teu coração. Você abriria mão do teu time por outro time? Você vai falar que não. Tem gente aqui que você fala assim, se é cruzeirense e virar para o outro, você trocaria de time? Deus o livre, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Agora as coisas de Deus ele larga fácil, sai da igreja, muda de igreja, mas o time ele não muda. Já percebeu isso? Ele sai da igreja, ele não gosta da igreja, ele desvia, ele vai para um monte de lugar, ele larga Jesus, mas o time dele ele não larga. Por quê? Porque o futebol virou o Deus dele. Mas tem que ser assim mesmo. Ele está falando que a Ariane era de um time, casou com Daniel e virou o time do Daniel. E está certo. Nem sei que o time é dele, mas tá bom. Isso é bobagem, irmão. Sabe, a gente fica se apegando em coisa, gastando dinheiro e outra coisa. O futebol está levando muita gente a pecar, apostando. Deixa eu falar uma coisa para você, jogo de azar é pecado, irmão. Você está deixando, às vezes, trazer dinheiro para a tua casa e apostando em time lá. Aí você fica brigando com os outros por causa de time. O jogador que está lá não está nem aí para você, nunca viu o teu nome. Ele não está nem aí para você. Aliás, ele está jogando para o teu time só porque ele está ganhando dinheiro. E você besta aí brigando com os outros sem ganhar nada. Se pelo menos ganhasse alguma coisa, mas nem isso. Aí está os jogadores ganhando milhões e milhões e milhões. Aí ele faz um gol e mostra o time e você bobo. E o besta fez o gol, já caiu mais 1 milhão na conta dele.
Se o futebol tem mudado a tua estrutura emocional, logo o futebol é o Deus que você adora. Então tome cuidado, irmão. Tome muito cuidado. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele nunca vai chegar de uma situação grande para você. Ele começa em coisas pequenas. Tudo aquilo que você muda, tudo aquilo que você inverte, pode ser aquilo que o diabo está roubando de você. Torça por um time. Assista o teu jogo. Eu não estou falando... Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou falando nada que não pode, que é pecado torcer para time. Nada disso. Tome cuidado apenas. Para que isso não seja prioridade na tua vida, ao ponto que tem pessoas que... Quantas pessoas, irmão, dessas organizadas que vão em jogos e matam os outros, briga com os outros, amigos que estão juntos porque torcem para um outro time e ele começa a brigar com ele. Você acha que isso é de Deus, irmão? Não tem Deus nisso. Porque Deus é amor, Deus traz unidade, Deus traz união. O diabo traz separação, o diabo traz segregação. E o diabo traz ira, contenda. Então, se você tem inimizade de alguém porque alguém está com outro time e tal, irmão, jogo, um dia ganha um, outro dia ganha outro, perde outro, e assim a vida continua. Agora, tome cuidado, para que o futebol não vire teu Deus. Você gasta milhares e milhares de dinheiro aí, com time, com chuteira, com camisa. Toma cuidado, para que o futebol não vire um bezerro de ouro dentro do teu coração. Jesus quer ser prioridade dentro da tua vida. Eu vim de uma época que jovens queriam ser missionários. Eu vim de uma época que homens jovens queriam ser pastores, pregadores. Eu vim dessa época ainda, quando tinha os congressos de jovens, que o pastor estava lá pregando cheio de poder. Aí no final ele fazia um apelo, os jovens vinham chorando, querendo se entregar para Jesus. Hoje quer ser youtuber, jogador de futebol. E não se engane, irmão. Você vê os jogadores famosos hoje, que estão aí no hype, ganhando milhares e milhares de dinheiro. Eles são um em meio a tantos milhares de meninos que não chegaram nem jogar num time qualquer. Deixa de estudar, deixa de fazer um monte de coisa, correndo atrás de alguma coisa. Então para de bobagem. Deus pode usar um jogador cristão lá dentro? Sim ou não? Sim, irmão. Tem um monte de jogadores cristãos. Inclusive tem um menino ali que estou acompanhando a história dele, é filho de pastor. É um craque hoje em dia. Qual é o nome dele? O Estevão. É um menino que é filho de um pastor, tem uma conduta, uma vida cristã. Que Deus guarde ele lá, que ele seja luz onde ele estiver, que Deus continue cuidando dele lá. Aquele é o legado dele, é o propósito de Deus para a vida dele. Mas o teu é? Às vezes o teu não é, você está correndo atrás de alguma coisa aí. Então cuidado, de você não colocar o esporte no teu coração, abrindo mão das coisas. Não pense não, irmão. Ou, de novo, ou você adora Deus, ou você adora o diabo. Fala amém. Próximo. Filholatria. Quando que um filho pode se tornar um ídolo meu? Você sabia disso? Que tem filhos que é a idolatria do pai e a idolatria da mãe. Existe um fenômeno hoje com esse nome filholatria que tem trazido uma situação complicada. Quando que um filho pode gerar um bezerro de ouro dentro do teu coração? Nós precisamos entender. Os filhos podem se tornar um ídolo quando ocupam o lugar de Deus. Olha só, Mateus capítulo 10 e 37. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então não sou eu que estou dizendo. Mateus 10 e 37. Quem ama o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então quando que um filho pode virar a idolatria de um pai? E nós estamos vivendo uma geração hoje que parece que os filhos têm se tornado verdadeiros reizinhos dentro de casa. É eles que comandam tudo dentro de casa. Os pais viraram meros coadjuvantes do crescimento da criança. Hoje pais têm dificuldade de colocar limite.
tem dificuldade de dizer não. Porque agora tudo que diz não, coitado, está trazendo um transtorno na mentezinha dela, na mentezinha dele. Está precisando de uma palavra de Deus. Não posso falar. Quando que um filho pode se tornar? Primeiro, quando governa uma casa. Existem crianças que ela governa a casa, irmão. O pai e a mãe só ficam ali, cuidado, bebê, não faz isso, cuidado, não faz isso não. Ai, quebrou de novo a televisão, Francisco. Aí ele liga para o marido, o Francisco quebrou a televisão de novo. Não tem problema, compra o outro. Não briga com ele não, hein? Quem manda na tua casa? São seus filhos ou são você? Quem é que governa lá? Quando os filhos tornam ídolo, quando determinam a agenda espiritual. É o filho que fala, não, hoje eu não vou na igreja. Irmão, essa história de filho não quer vir para a igreja, você deixar ele, toma cuidado. Uma vez eu tive uma atitude dessa, Israel. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu estava deitado no sofá, meu pai levantou, vamos para a igreja. E eu cometi a besteira de falar assim para ele. Eu falei, não pai, hoje eu não vou. A resposta dele foi muito dura, mas hoje eu entendo. Ele disse assim, pai raiz, pai antigo, pai que não tem com filho. Falou, ó, se tiver aqui em casa, tem que ir para a igreja. Se não quiser ir para a igreja, vaza. E eu vazei para a igreja. Sou besta não. Está aqui, estou hoje até aqui. E se meu pai tivesse abrido mão lá atrás? Não sei o que poderia acontecer. Então quem que governa a gestão espiritual lá? É você ou são seus filhos? Quando um filho torna-se um ídolo? Quando os pais vivem para agradar. Aqueles pais que só vivem para agradar os filhos. Meu Deus do céu. Filho, o que você quer? Filho, o papai vai comprar um mundo para você. Aí cria umas crianças mimizentas, chorosentas, que tudo quer na vida. E vão ter problema no futuro. Umas crianças chatas, irmão. Que mandam nos pais. Toma cuidado. Eu sei que a gente não pode comparar as nossas gerações, porque são outros tempos. Mas você lembra no nosso tempo, se tivesse 2 adultos conversando, não podia nem passar no meio. Quem lembra dessa época aqui? Faz assim com a mão. Você lembra? Não podia nem passar, irmão. E quando o pai ou a mãe falava assim, ó, lá em casa a gente conversa. Irmão, você já fazia assim, porque a peia ia chegar, irmão. Não adianta. Eu sei que não dá mais, eu sei que hoje a gente tenta criar diferente da nossa época. Enfim, muitas coisas mudaram. Mas você tem que parar de ficar agradando os seus filhos com tudo que ele quer. Porque na vida ele não vai ter tudo que quer, não. Na vida ela não vai ter tudo que ela quer, não. E às vezes, mesmo você tendo condições, segura um pouco. Você precisa ensinar o seu filho. Tudo o que ela quer, você dá. Tudo que ele quer, você dá. Aí sabe qual que é a nossa desculpa? Ai, meu Deus, eu não tive isso. Eu vou dar para o coitadinho. Tem um rapazinho aí que, um irmão, de vez em quando eu faço uma visita para eles. Eles têm um videogame lá, o 5. E tem um controle só funcionando, o outro está quebrado. E de vez em quando eu visito essa família. E o filho sempre pede para o pai, compra. E o pai nunca compra. Tá certo, irmão. Que vai o menino trabalhar para comprar o controle, ué. Vai, quebrou. Toma, papai dá para você. Outra coisa, mãe, criando filha que não faz nada em casa. Não lava uma louça. A pia está cheia de louça, o banheiro está igual de botequim. Não lava uma louça, não faz nada, tudo que vai fazer é reclamando. Ô, irmão, chega, conversa. Irmã, tem coisa que é para o marido fazer, mas tem coisa que é para você também fazer, viu, mulher? Vou contar para o teu pai. Não, chega lá você mesmo, no cantinho. Assim, eu converso direitinho com ela. Tem um cantinho aqui assim. Fala, vai lá, filha, vai lá lavar a louça para a mamãe. Muita calma. Ela vai fazer, ela vai.
Quem é que manda na tua casa? Que lugar que o filho tem ocupado dentro da tua vida? O filho tem, não, mas Deus me deu. Você vive a vida pelos teus filhos, você faz de tudo, e essa é a nossa função de pai. Essa é a nossa função. Mas cresceu, irmão, tem que criar asa. Eu sempre conto que a nossa vida sempre foi muito junto. Hoje o Pedro está longe, mas a nossa vida sempre foi muito junto. Eu lembro que o desapego emocional foi muito difícil para mim. Nós estávamos na Flórida morando há uns 10 anos atrás, e ele tinha uns 15 anos de idade, e foi quando ele estava entrando para a high school. Aí eu levantei cedo, ele já estava fazendo coisa que ele nunca fazia, já estava fazendo o café dele. Aí ele olhou para mim assim e falou: benção, pai. Eu falei: Deus te abençoe. O que foi que o senhor quer? Eu falei: não, estou com você, vou te levar até lá o ônibus lá para pegar. Não, o senhor não vai fazer isso não, pô. Os meninos estão tudo lá embaixo lá. Aquilo me deu uma tristeza. O meu bebê cresceu. O que eu fiz? Então vai, filho. E fui atrás. Fiquei escondido atrás de uma moita assim, até o ônibus chegar. Aí quando foi para esperar ele no ônibus, eu fui lá de novo. Estava lá esperando. Aí ele liga para a mãe dele: mãe, pelo amor de Deus, fala para o meu pai sair dali, que eu estou chegando. Faz parte, irmão. Foi doído? Foi. Foi fácil? Não foi. Mas eu aprendi uma coisa com o filho. O maior sentido de você amar um filho é deixar ir. Se você fica guardando o pacotinho, meu pacotinho, nada vai acontecer. Isso é o teu bezerrinho de ouro. E Deus deve estar falando com alguém que desapega. Desapegar não é falta de cuidado. Desapegar não quer dizer que você é um pai relaxado, uma mãe que não está nem aí. Não. Desapegar é você falar: Senhor, até aqui eu estou cuidando, o Senhor me deu esse filho, mas ele está nas tuas mãos. Sabe que a gente fala assim, a gente cria filho para o mundo. Quem já ouviu esse texto assim? Eu crio filho para o mundo. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Não, a gente não tem que criar filho para o mundo. A gente tem que criar o filho para o reino de Deus. Mas desapega. Desapega. É um exercício isso. Quando a vida gira em torno deles e não de Cristo, tudo é em prol ao teu filho. Tome cuidado. A criança escolhe a família que vai assistir televisão, qual será o seu programa no final de semana, tudo ele escolhe. Infatolatria, criando os pequenos reizinhos, né, como a gente já falou aqui. Então toma cuidado. Abençoa os teus filhos, ame os seus filhos, mas eles são de Deus. É do Senhor os teus filhos. Cuide deles, esteja com eles, celebre com eles. O tempo passa muito rápido. Estava ali conversando com o Paulo, ali embaixo ali. Esse dia a gente estava num lugar ali, eu vi ele e a Fabiana indo para o carro, aqui né, na igreja, só os dois ali. Aí eu falei assim: Paulo, caramba, agora só vocês dois, né? Aí ele disse assim: pastor, é bom, né, eles cresceram, só está eu e ela agora, mas é ruim que a gente sente falta. Então os filhos crescem, então aproveite os teus filhos enquanto está à sua volta, mas eles vão crescer. Então, enquanto estiverem pequenos, guia eles para os caminhos do Senhor. Igual o meu filho está lá, o dia que eu falei que eu levei ele para a Argentina, que ele foi ficar sozinho. Meu filho nunca saiu, irmão. Eu tive que ir na Argentina, levar o meu filho para ficar lá. Eu me vi Abraão levando Isaac para o sacrifício. Fui lá, preparei o lugar onde ele ia ficar, o lugar onde ele ia comer, lavar roupa, tudo. Deixei. Chegou o dia de eu voltar. Estava deitado. Eu lembro que eu sentei na cama e chorei demais. Olhei para ele, depois ele falou para mim que ele estava fingindo, que ele estava acordado. Mas eu olhei: como é que eu vou deixar meu filho aqui? Mas, para o seu filho voar mais alto, mais do que você, às vezes você precisa deixar ele ir. E às vezes essa coisa de você gostar tanto, você está impedindo o trabalhar de Deus na vida dele. Lembre-se, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos cuidadores deles. Eles são do Senhor Jesus Cristo. Então o que a gente tem que fazer é guiá-los no caminho de futuro. Mas tome cuidado para que o seu filho não vire a tua idolatria. Não seja o teu deusinho, a sua deusazinha pequenininha dentro de casa. O que vai ser da minha vida sem meu filho? Misericórdia, irmão, a gente não quer nem pensar nisso. Mas lembra de uma coisa. Deus é o Deus, que é o Deus do teu filho, é o Deus da tua filha, é o Deus da tua casa. Amém?
Indo embora. Indo embora nada. Nem vai dar tempo para terminar. 5. A idolatria da vaidade. A vaidade é uma forma antiga e moderna. A idolatria, seu altar é o espelho, sua liturgia é o culto, a aparência, o seu sacrifício é a humildade de coração. Estamos vivendo mais um tempo de idolatria moderna, onde a vaidade tem se tornado um Deus. Não sei se você já ouviu a palavra narcisista. A palavra narcisista vem de Narciso. Conta-se a história que Narciso estava olhando, ele viu o reflexo dele dentro de um rio, um lago, e ele se achou aquele reflexo tão bonito que ele se jogou para pegar aquele reflexo e morreu afogado. Da onde vem a alcunha de narcisista? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a vaidade virou um ídolo, quando o valor pessoal é medido pelo físico. Se você está no shape, você está bem. Se não está no shape, só misericórdia. E você tem que fazer de tudo para que você se enquadre dentro do que o mundo está pedindo. De novo, eu sempre falo aqui, é pecado você fazer uma academia, é pecado você fazer, não é pecado, aliás é necessário, você tem que cuidar do teu corpo, tem que cuidar da tua alimentação, tem que fazer um exercício, é necessário, mesmo de bota, igual tem um irmão aqui que trabalha uma vez, ele falou, não pastor, eu vou lá na academia também, aí ele foi, saiu do trabalho de bota e tudo, aí ele estava andando na esteira, coitado dele, ele estava deitado, sabe aquela esteira que levanta assim? Ele não sabia descer, eu não sei por que eu não avisei ele também, ele estava morrendo, andando assim. Aí ele falou, nunca mais eu vou vir, porque aqui ele fica muito erguido, não, era só apertar para baixar, mas estava de bota, nunca mais voltou. Mas vá, faça isso agora, não permita que isso vire o teu Deus. Você já percebeu que nas academias, você que frequenta e você que vai, começa a perceber, normalmente quando você vai levantar peso, você faz na parede fechada? Não, você faz aonde? No espelho, não é? Então você faz no espelho até você muda, você pega o peso. Você chega assim na academia, ó, olha como você chega. Aí você vai para academia, aí tá, todo mundo tá lá, aí você já... Ao peso. O peso está pegando 1 quilo, mas parece que é 30. Aí você vai logo para onde? No espelho. É engraçado que você fica olhando para você mesmo, se apaixonando por você. Uau. Como a gente é besta, né? Aí você vai e pega os dois de noivo, você se ajeita, olha para você. É como se você tivesse, igual Narciso, toma cuidado, sentar naquele espelho lá, mas que moço bonito, que moça bonita. E cuidado para não atravessar o espelho. Mas você percebe que, então toma cuidado. Aí tem pessoas que exageram, que vivem só para isso. Vive, aonde está o pecado? Nisso? Não, mas o pecado está a colocar isso como prioridade da tua vida, você não faz mais outra coisa. Você só é alguma coisa se você está na academia, você só é alguma coisa se o teu corpo está perfeito. E deixa eu trazer talvez eu vou entristecer você, principalmente as mulheres. Um dia tudo vai acabar. Pode esticar o que for, pode colocar plástico o que for. Um dia vai acabar. Vai virar uma veinha esticada, mas veinha. Pode virar uma veinha bombada, mas veinha. Irmão, e a cara veinha não muda, não tem jeito, irmão. Você lembra quando surgiu a cirurgia para colocar boca? Tem umas bocas de pato desse tamanho. Quanto mais pato, melhor. Irmão, isso vai ficando velho, vai murchando tudo aquilo. Os beiços caindo, porque não tem jeito. Agora, pastor, então quer dizer que eu não posso dar uma recachutada? Irmão, você tem dinheiro, faça. Vá. Os homens aí que estão perdendo o cabelo, põe cabelo, irmão. Eu vou pôr no meu dia que eu tiver dinheiro. Agora, não vive em função disso. Se eu não for, eu estou um pouco além do peso, não come nunca mais nada, porque tudo, uma pena que come, não posso, eu estou medindo quantas calorias tem isso aqui. Cuidado, que isso pode te consumir, e você ser isso. E isso é pecado, isso está tomando o teu
o lugar de Deus na tua vida. Então vá para a academia, faz exercício, faça musculação, faça tríceps, ácips, díceps, lócips, negécips, faça tudo ipsis. Mas tome cuidado para que isso não vire o teu Deus, que você não se ame tanto a ponto de Deus estar longe de você. Amém? Idolatria das redes sociais. Este é um dos bezerros de ouro mais presentes na geração atual. A idolatria da imagem digital produz ansiedade, pressão, inveja, competição e depressão. Isso aqui tem se tornado um Deus moderno no coração de muitas pessoas. Quando as redes sociais se tornam um ídolo, primeiro, quando o valor pessoal depende das curtidas que você tem e de quantos seguidores você tem. Há muito tempo atrás eu assisti uma série, que eu esqueci o nome dela, era uma série antiga, que ela retratava algumas situações que iam acontecer no futuro. E eu lembro de um episódio, isso eu vi há muito tempo atrás. Black Mirror, isso aí. Espelho preto. Black Mirror. Uma dos episódios era um ambiente futurista, onde não tinha mais dinheiro. Onde as pessoas só podiam comprar, ela era validada pelo quanto de curtidas ou de seguidores que ela tinha. Então, digamos, o Misael chegou aqui, eu colocava assim, tem, então você vai tocar. Se tivesse poucos seguidores, já não tocaria. Para comprar a mesma coisa, para ter amizade é a mesma coisa. Isso já passou tanto tempo que ele é antiga. E nós estamos vivendo exatamente esse tempo hoje. Você é exatamente aquilo que você é nas redes sociais. Você é exatamente quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem. E você percebe que se você deixar, você fica ansioso com isso. E tem algumas coisas que você precisa abrir mão disso. Se você percebe, eu queria que você fizesse uma autoanálise hoje. Se você posta um vídeo, se você posta uma foto e dentro de 5 minutos não tem a curtida que você gostaria, vou aumentar, meia hora. Você posta uma foto, posta um vídeo, meia hora, não tem a curtida, não tem a visualização que você queria. Você vai lá e tira o seu vídeo, a sua foto? Tem pessoas que tiram. Se você colocou e já tirou, então o sintoma está grave. Então esse mundo que a gente está, ele quer nos engolir, ele quer que a gente faça parte daquilo. Então algumas coisas você precisa fazer para você correr disso. Tenha a tua rede social, divulgue, enfim, tenha. Glória a Deus que hoje, irmão, tem tudo. Eu amo a modernidade. Eu amo a modernidade. Meu Deus do céu, tanta coisa hoje para se fazer, para expandir o evangelho. Quantas coisas ruins que tem nas internet, mas quantas coisas boas que se tem. Hoje cada um pega um celular, vai ali e tem tantas informações boas ali. Então faça isso. Agora, não se prenda nisso. Você sabe uma das coisas de dificuldade de ser youtuber, quem trabalha com isso? Tem um monte de gente que quer ser youtuber porque ganha bem. Eu não sei se ganha bem, mas... Ser youtuber? Não. Tem algum youtuber aqui? Ganha bem? Tem algum youtuber rico? Rico? Nenhum. Você é youtuber, Elvis? Então o Elvis é um youtuber famoso aí. Então, o Danilo já foi, né? O bruto. Então preste atenção, se você está fazendo isso, faça. Mas você perceber que, segundo os especialistas, para você, os seus vídeos é esse daí, isso aí, travou a língua aqui. Você precisa ter uma sequência de hora, de dia e momento para você postar. Então aqueles youtubers que você vê que você gosta dos vídeos dele, irmão, aquilo lá é um saco fazer aquilo, irmão. É todo dia que você está com vontade de fazer vídeo? Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês aqui na PBU. Você não olha o pessoal aqui? Então olha só, o pessoal todo está aqui. Agora, irmão, tem dia que você não está afim disso. Tem dia que você não está afim disso. Eu sou cozinheiro, então de vez em quando eu posto algumas coisas eu cozinhando. Mas não é todo dia, irmão. Aliás, falei que ia mostrar. Irmão, levei uma queimadura feia aqui, que além de ser pastor, tenho que cuidar do alimento para minhas famílias, não pode mentir. Não, fazendo pipoca, irmão. Você vê que eu sou tão bom na cozinha que fazendo pipoca.
Misericórdia, mas amém. Glória a Deus. São marcas. Então tome cuidado, não é todo dia que você está afim. Está afim de fazer um vídeo, vai lá e faz. Agora tome cuidado para que isso não roube as prioridades de Deus na tua vida. É claro, tem pessoas que hoje é um trabalho isso, não é? Tem pessoas que vivem disso, que é o trabalho dela. Então está tudo bem, é o trabalho dela. Então, como todo trabalho, já falamos de trabalho aqui, né, que assume o lugar de um bezerro de ouro. E isso sendo um trabalho, tem que ter cuidado também, para que não vire um bezerro de ouro. Né? Então, ter cuidado, não permitir que isso aqui acabe com você. Idolatria de igreja, estamos acabando. Essa é uma idolatria extremamente sutil, especialmente entre líderes e cristãos maduros. É possível transformar a igreja, uma boa parte é bíblica, e um ídolo, quando a igreja pode se tornar um ídolo? Tem pessoas por aí, irmão, que tem igreja como time de futebol. Ele faz da igreja dele como se fosse a mais certa. E todo mundo que tem uma igreja fala que a igreja dele que é a mais certa. Como que a igreja pode se tornar um ídolo? Quando alguém se dedica mais na obra do Senhor do que o Senhor da obra. Então, se a pessoa não muda de vida, não tem transformação, mas está trabalhando na igreja, logo a igreja virou uma idolatria. Quando a reputação ministerial vale mais do que o caráter. Então, o meu caráter é duvidoso, mas eu preciso manter minha reputação aqui com vocês. Logo agora, a igreja está virando para mim idolatria. Quando o serviço substitui a comunhão. Então, trabalhar na igreja é mais do que estar junto com as pessoas. A igreja está virando uma idolatria. Tem lugares que as pessoas são obrigadas a fazer, e o que eu acho, fico brabo às vezes, é que pastor ainda manipula as pessoas com questões espirituais. Faz que é para Deus que você está fazendo, faz que é para... E o coitado não tem férias, não tem família, larga tudo. Eu já falo aqui, sempre falo aqui, né? Se o trabalho que você faz na igreja está atrapalhando a tua família, não faça. Que primeiro é cuidar da tua casa, da tua família, do teu casamento. Quando que a igreja pode virar idolatria? Quando a identidade é pastor, membro, ministro, mas não é o filho de Deus. Aonde tem lugares que, vamos supor, o pastor é a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo e Ele. Tudo vocês têm que... vai casar? Vem comigo aqui, que deixa eu ver com quem você vai casar, que eu vou orar. Deus vai falar comigo com quem você vai casar. Você vai comprar um carro? Fala comigo que Deus vai mostrar para mim o carro que você vai comprar. Pastor, eu vou mudar de casa. Fala comigo que Deus vai me revelar aqui a casa que você vai mudar. Ô, irmão, para com isso. São lugares que o pastor se acha mais importante do que tudo. Pastor, ele tem a sua responsabilidade na igreja, a sua responsabilidade bem definida dentro da nossa comunidade. Mas quando eu tenho isso, você está num ambiente que é isso, logo a igreja está se tornando idolatria para você. Quando o ministério toma lugar da família, já falamos, quando o nome da igreja é mais defendido que Jesus. Não porque minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja é isso. Não é que a minha igreja vai para o céu, é que a minha igreja... Para, irmão. Jesus não veio criar igreja. Jesus veio criar um povo revestido, transformado pela graça, através do intelecto e da mente. Jesus veio perdoar os nossos pecados através da graça. A idolatria da teologia. E eu venho descobrindo isso, que se você não tomar cuidado, a teologia vira um Deus a ser adorado. Quando as posições doutrinárias tomam o lugar de Cristo. Olha só, dentro da teologia, se você não tem esse olhar dentro da teologia, irmão, tem vários tipos de pensamento e conclusões e caminhos de estudo. Tem uns que creem nisso, tem uns que não creem nisso. Tem uns que falam que Jesus vai arrebatar a igreja, outros falam que Jesus não vai arrebatar. Tem uns que falam que Jesus vai arrebatar no meio, outros falam que Jesus vai arrebatar antes. Irmão, é uma doidura. E cada um defende aquilo como se fosse o time de futebol. Até a teologia que estudar Deus pode virar um ídolo quando o estudo substitui a devoção, quando a doutrina substitui o discipulado e quando a posição teológica se torna mais importante que o próprio Cristo. E quando uma pessoa ama mais o conhecimento de Deus do que o Deus do conhecimento, mais o saber do que o ser, mais o intelecto que a adoração, mais a doutrina do que a presença, mais o debate do que a transformação. Tem gente que é boa para debater teologia, mas não tem transformação nenhuma. Ele é muito bom para defender a posição teológica dele, mas é péssimo em mudanças. Aí pessoas ainda ficam brigando, pessoas que defendem
Olha só, posições teológicas, não sei se você já ouviu falar, mas presta atenção. Calvinismo, arminianismo, pentecostalismo, sensacionismo, dispensacionalismo, teologia reformada, teologia de missão integral e tantas outras coisas, irmão. As pessoas defendem isso como um paixão. Você é o quê? Eu sou calvinista. Você é o quê? Eu sou... Uxi. Quem você é? Eu sou sumatogrossense, irmão. O que você defende? Meu Jesus, irmão. O que você é? Eu sou de São Paulo, irmão. Sou de Jesus. Crentes que discutem nas redes sociais mais sobre teologia do que pregar o evangelho. Pessoas que tratam a própria posição doutrinária como superior aos irmãos. Líderes que definem a espiritualidade pela posição teológica que alguém assume, não pelo fruto do Espírito. Eu gosto de você porque a tua posição teológica é essa. A tua posição é outra, eu já não gosto de você. E os frutos do Espírito, irmão? Perigo espiritual nisso. A posição doutrinária vira identidade. Em vez de dizer eu sou de Cristo, ele diz eu sou calvinista, eu sou arminianista. Não, irmão. Você pode ter, quem é calvinista? Eu fico pensando, eu fico ouvindo algumas pessoas, está tudo bem, a linha teológica, está, amém, irmão. Mas eu prefiro comer uma carne. Não, eu prefiro pecar e tomar uma Coca-Cola. E um debate, que Calvino, quem é... Irmão, quem é esse comedor de feijão do lado de Jesus Cristo, irmão? Eu sou seguidor de Jesus. Eu sigo Jesus. Agora, é claro que existem posições teológicas, simplesmente essa. Agora, essas posições não podem me definir. Pastor, o senhor tem alguma posição? Eu tenho. Tantas outras, às vezes calvinista, às vezes arminianista, às vezes joelzista. Mas, em cima de tudo, eu sou de Cristo. Então, quando que uma doutrina, ela vira para você como se fosse uma bandeira, está se tornando um ídolo e um bezerro de ouro. Olha o que Paulo fala. Lembra daquela discussão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 e 13. Porventura, Cristo está dividido? Estamos vivendo isso hoje. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desse, da reforma protestante, esse aqui é reformado, esse aqui não é reformado, é Assembleia de Deus, é presbiteriana, é batista, é wesleyana, e a mesma coisa. Um é de Paulo, outro é de Apolo, e ele diz, porventura Cristo está dividido? A doutrina vira motivo de orgulho espiritual, soberba, quanto conhecimento infla. 1 Coríntios 8:1, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E toda pessoa que se afunda, tomem cuidado nisso. Se você gosta de teologia, e você que um dia tende a caminhar por esse caminho, tomem cuidado. Que a parte de estudo é uma das partes mais vaidosas do homem que o diabo pega. Pelo seu intelecto, você acha melhor que as pessoas, você se acha tão inteligente que já nem escuta mais o outro, você quer saber qual foi a academia de estudo dele, qual foi a faculdade que ele fez. Bobagem, irmão. Bobagem. Não permita que o intelecto e o estude. Vai atrás, faça teologia. Aliás, na nossa igreja batista, uma das qualificações para você se tornar um pastor, você precisa passar por uma faculdade de teologia, uma academia. Eu acho muito importante, que com certeza tem que se preparar. Mas não permita que isso torne-se um Deus. Tenha isso como simplesmente um preparo para você continuar. Mas o principal é Jesus, transformação de vida e fruto do Espírito. Amém? E agora, para terminar mesmo, faltando 2 minutinhos, a idolatria da política. Não sei qual é a sua posição política, né? Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de, não sei, de cima, de baixo. Tome cuidado. Que a tua posição política, às vezes defendida com tanto, pode ser o teu Deus. Pode ser o teu bezerro de ouro. Quando que a política se torna uma idolatria? Quando você defende o seu partido mais do que defende o evangelho. Tem gente que defende o partido dele, irmão, mais do que, meu Deus do céu, Jesus viesse e falasse que Jesus fosse de um partido, misericórdia, ele matava Jesus. Coloca a sua esperança mais num governante do que em Deus. Acredita que a solução última da nação está em um homem. Transforma uma visão política em um filtro de fé. E aqui tomem cuidado. Cuidado para você não justificar as tuas questões políticas, trazendo ela para a fé. Toda vez que a fé se misturou com religião, foi se acabando, foi por água abaixo.
E uma das maneiras que se vem infiltrando dentro das igrejas é a política juntando com a fé. E a gente justificar uma política, uma posição dentro da Bíblia ou dentro da fé. Irmão, o evangelho está acima de qualquer coisa. Tem pessoas que tratam o adversário como inimigo espiritual, ama mais a sua ideologia do que a comunhão entre os irmãos. Sinal que a sua idolatria é política. Quando a pessoa fala mais da política do que de Cristo. Como é que está aí você? Conversas, redes sociais, púlpitos, reuniões, tudo gira em torno de assunto. Quando a identidade política substitui a identidade cristã. Quando o ódio ao adversário supera o amor cristão. Olha só, você gosta do irmão que se chegar para você e falar assim, eu sou de um partido e você é do outro. Você continua gostando dele? Não, pastor, eu gosto dele, mas estou orando para Deus levar. Jesus disse, amai os vossos inimigos, olha. Se a política faz alguém odiar pessoas, logo ela virou o seu Deus a ser adorado. Quando ela se torna o teu ídolo, quando a pessoa acredita que somente um político pode salvar o país. Irmão, deixa de bobagem. Deixa de bobagem. Vote no político que você achar politicamente que é melhor para o teu país. Que ele tem ali toda uma base de uma estrutura política que ele vai oferecer para você. O que é o político? Eu sou político, eu falo, votem em mim porque eu tenho esse projeto político, eu quero fazer isso. Aí vem o Misael, vote em mim porque o meu projeto é esse. E aí você vai olhar para o meu projeto, vai olhar para o projeto dele, vai ver qual que é melhor para o montante e você vai escolher. Não tem problema. Agora, não pense, não justifique isso como uma ação total espiritual de Deus. Deus não está com Israel, porque ele usa barba. Eu não vou votar nele, que eu não gosto de quem usa barba. Eu vou votar naquele outro, porque Deus... Para. Logo a política se tornando o teu Deus. Quando o coração se agita mais no discurso político do que a palavra. Irmão, tem gente que não fala nada, mas quando fala de política, nasce um fogo dentro dele. Ele defende o político dele. Acho que Jesus fica olhando assim, como eu queria ser esse político. Você me defender tanto assim. O perigo espiritual da idolatria política, ela divide a igreja. Então nunca vocês vão ver desse púlpito aqui eu comentar qualquer tipo de assunto, de posição política. Não. Jesus orou pela unidade, não pela uniformidade política. O perigo espiritual, ela produz cegueira espiritual. Quando o coração se entrega à ideologia, perde o discernimento do Espírito. Muitas pessoas perderam o discernimento do Espírito porque ela está defendendo uma ideologia. Uma ideologia que, às vezes, ela mesma tem entendimento do tão profundo que ela está. Ela está abrindo mão do discernimento espiritual. Quando se torna? Ela transforma os irmãos em adversário. Não houve um tempo na política do Brasil que dividiu os irmãos, famílias foram divididas por causa de política, a igreja foi dividida por causa de política. Eu presenciei isso, onde irmãos brigaram uns com os outros, literalmente saíram os irmãos, bateram um na Bíblia com o outro. Você fala mal dele, o outro pega a Bíblia e bate também. Tudo por causa de política. Você acha que existe Deus nisso, irmão? Lógico que não. Então, se uma política está tomando e trazendo divisão, logo a política se tornou o centro de adoração daquela igreja, daquela pessoa, daquela liderança. Gálatas 5:15. Se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha, Gálatas 5:15. Paulo falando. Mas a Bíblia diz, o meu reino não é deste mundo. Que eu termino mesmo, agora acabou. Agora acabou, de verdade. Como é que eu posso mudar isso com a Bíblia para evitar idolatria política? Lembre-se, toda autoridade humana é temporária. Daniel 4:17. O Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. Submete-se sua política ao Evangelho. Política, Evangelho. Vote, analise, seja inteligente, veja qual que é o melhor candidato, veja qual é a melhor a propositura daquele candidato para o teu país, para o teu bairro, enfim. Vote. O Evangelho está acima disso. Não permita que a política roube seu amor. Não permita. Tem pessoas que estão amargas, não amam mais ninguém, estão extremamente arrogantes por causa da política. Ore pelo governo. Qualquer governo. Você oraria por alguém da oposição? Deus o livre, pastor. Eu vou orar só se for para morrer. Agora, que tipo de crente eu sou? Só vou ler esse texto aqui e eu termino. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2, diz assim:
antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Aqui ele está ensinando que a gente precisa orar pelas nossas autoridades. Para que orar por eles? Tem aqui, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, como pastor, ensinando aqui a igreja na qual Deus me colocou, orem pelas pessoas, pelas autoridades. Por mais que não seja da vertente que você goste, ore por ele. Porque o ensinamento cristão é um ensinamento bíblico para a igreja. A igreja está errando nisso, porque a gente só quer, a maioria das igrejas tem político de estimação. Eu só oro porque eu gosto desse, aquele outro eu vou orar para Deus. Para com isso, irmão. Oremos para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Oremos para que Deus dê sabedoria a Ele, para Ele cuidar bem do povo. Oremos, é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que eu vou ensinar para vocês. E lembre-se, o único rei é Cristo. Políticos mudam, sistema passa, ideologias caem, mas o seu reino, Salmo 145:13, é eterno. Amém? Deus não divide a sua glória, o coração humano fabrica ídolos, a idolatria é sutil e moderna. E aqui eu termino perguntando para nós: qual bezerro eu preciso destruir? Que altar eu preciso derrubar? E quem está no centro do meu coração? Que o Espírito Santo revele e quebre e restaure Cristo como sendo o único a ser adorado dentro do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra reflita no teu coração de uma maneira que você possa analisar e perceber que o único a ser adorado dentro do teu coração é o Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé em nome de Jesus.